reunião do partir do pão. Aleluia! Cada reunião é a exibição da vitória de Cristo sobre o nosso ego. Após a salvação, precisamos nos reunir. A reunião do partir do pão é preciosa. Atos capítulo 20, versículo 7 diz: nos reunimos para partir o pão. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20: vos reunis à ceia do Senhor que comeis. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21: participantes da mesa do Senhor. Aleluia! A reunião do partir do pão. Que coisa maravilhosa! Esses 3 versículos nos mostram que a reunião do partir do pão é uma reunião na qual os crentes se congregam para comer a ceia do Senhor e participar da mesa do Senhor. Essa reunião se divide, então, em 2 partes. A primeira, para lembrarmos-nos do Senhor, e a segunda, para adorarmos o Pai. Lembrarmos do Senhor e adorar o Pai. Lembrar-nos do Senhor com o Senhor como o centro da nossa reunião. Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20, diz assim: e tendo tomado um pão, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente o cálice, após terem ceado. A reunião do partir do pão não é para nenhuma outra coisa a não ser lembrarmos-nos do nosso Senhor. Com a memória do Senhor como seu centro, para o desfrute do Senhor. Tudo nessa reunião, os hinos, a oração, a leitura da Bíblia, as palavras de inspiração, tudo deve ter o Senhor como o centro. Falando acerca da sua pessoa, falando acerca da sua obra, do seu amor, das suas virtudes, do seu viver, do seu sofrimento na terra, ou acerca da sua honra e glória no céu. Para que as pessoas considerem e percebam essas coisas, a fim de se lembrarem do próprio Senhor, não é? Para que as pessoas considerem e percebam essas coisas, a fim de se lembrarem do próprio Senhor. Na reunião do partir do pão, devemos pensar no Senhor em nossos corações e contemplar o Senhor em nosso espírito, para que sejamos inspirados acerca do Senhor. Então, expressaremos a nossa inspiração por meio de hinos, orações, leitura da Bíblia, palavras, não é? Para que o sentimento de toda a reunião seja dirigida ao Senhor e para que todos possam, então, se lembrar dele. Louvado seja o Senhor! Os 3 versículos citados há pouco aqui no início desta lição nos mostram que o partir do pão é comer a ceia do Senhor e participar da sua mesa. Comer a ceia do Senhor é para nos lembrarmos do Senhor. Participar da mesa do Senhor é para termos comunhão juntos nas realizações do Senhor por nós. Então, comer a ceia do Senhor é para nos lembrarmos do Senhor. Participar da mesa do Senhor é para termos comunhão juntos nas realizações do Senhor por nós. No aspecto de comer a ceia do Senhor, fazemos principalmente as 3 coisas seguintes que vamos ver, não é? Então, no aspecto do comer a ceia do Senhor, primeiro nós vamos lembrar-nos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 24. O Senhor Jesus tomou o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De acordo com o que o Senhor Jesus estabeleceu, sempre que partimos o pão, não somente um pão ali preparado para todos partir e comer, mas ao lado do pão há também um cálice preparado para todos receber e beber. Comendo o pão do Senhor e bebendo o cálice do Senhor, comemos a sua ceia em sua memória.
Tanto o pão como o cálice são o quê? São símbolos, não é? De acordo com o que o Senhor disse, o pão representa o seu corpo, que ele deu por nós, e o cálice representa o sangue que ele derramou por nós. O seu corpo foi dado por nós na cruz, e o seu sangue foi derramado por nós também na mesma cruz. Ele se deu por nós. Para quê? A fim de dispensar vida para dentro de nós, para que participemos dele. Ele derramou seu sangue por nós, a fim de nos redimir, para que nossos pecados sejam perdoados. Aleluia! Quando vemos ou recebemos o pão que partimos, devemos considerar como o Senhor se tornou carne por nós, como morreu na carne por nós, e como seu corpo foi partido por nós e dado a nós para que tivéssemos a sua vida. Na Bíblia, o pão implica vida. O Senhor disse que ele era o pão da vida. O pão da vida que dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículos 33 a 35. Sempre que se menciona o pão, devemos pensar em quê? Devemos pensar em vida. O corpo do Senhor, que foi partido para ser dado a nós como pão, significa que ele deu o seu corpo para que nós tivéssemos a sua vida. Participamos da sua vida quando recebemos o seu corpo partido por nós. Tudo isso é simbolizado por nós quando nós partimos o pão e pelo pão que partimos. Louvado seja o Senhor. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Na reunião do partir do pão, devemos considerar o Senhor e o que ele fez por nós. Não só quando vemos ou recebemos o pão que partimos, mas também quando vemos ou recebemos o cálice que bebemos. Esse cálice representa a nova aliança, que o Senhor decretou por nós pelo derramamento do seu sangue. Louvado seja o Senhor! Sempre que vemos ou recebemos este cálice que bebemos, devemos considerar como o Senhor participou de carne e sangue por nós, como está escrito em Hebreus capítulo 2, versículo 14, como ele não só deu o seu corpo por nós para que tivéssemos a sua vida, mas como também derramou o seu sangue por nós para que tivéssemos a bênção mais elevada, que é ser livrado do pecado e obter a Deus e tudo o que ele é. Mediante esse símbolo, devemos considerar como o Senhor carregou os nossos pecados, como ele foi feito pecado por nós e foi julgado e amaldiçoado por nós, derramando o seu sangue, o qual constitui o nosso cálice da bênção, a nossa bendita porção eterna. Aleluia! Devemos considerar também como fomos redimidos, como fomos perdoados, santificados, justificados, reconciliados e aceitos por Deus mediante o sangue do Senhor. Como este sangue nos limpa dos nossos pecados e lava a nossa consciência para que possamos nos achegar a Deus com toda a ousadia. Como ele fala melhores coisas perante Deus e como ele resiste por nós aos ataques dos espíritos malignos para que vençamos o diabo, que nos acusa constantemente. Louvamos ao Senhor pelo seu sangue. Na Bíblia, o pão denota vida e o cálice representa a porção, tal como o Senhor é a porção do meu cálice, como está escrito no Salmo 16,
versículo 5. Originalmente, éramos pecaminosos e malignos. E a porção que merecíamos de Deus deveria ter sido o quê? O cálice da sua ira. Ou seja, ir ao lago de fogo para sofrer o tormento da perdição eterna, como está escrito em Apocalipse 14, versículo 10, e também no capítulo 21, versículo 8 do mesmo livro de Apocalipse. Entretanto, Deus fez o Senhor o cálice da ira por nós na cruz. João capítulo 18, versículo 11. Ele recebeu por nós o julgamento justo de Deus e provou de uma maneira completa o tormento da perdição ao lago de fogo. Derramou o seu sangue para redimir-nos plenamente dos nossos pecados e decretou a nova aliança por nós, dando-nos em vez disso o cálice da salvação. Louvado seja o Senhor. Salmo 116, versículo 13. E se tornando o nosso cálice da bênção. Salmo 23, versículo 5. Nesse bendito cálice da salvação, o próprio Deus e tudo o que Ele tem se tornou a minha porção, se tornou a sua porção, se tornou a nossa porção, nossa bendita porção eterna e a porção do nosso cálice. Louvado seja o Senhor. O Senhor é o desfrute nas nossas reuniões do partir do pão. A reunião do partir do pão é para desfrutar o Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 26 diz assim: Tomou Jesus um pão e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Lucas 22, 19 diz: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Mateus 26, versículos 27 e 28 diz: Tomou um cálice, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Lucas 22, 20 diz: Que é derramado por vós. 1 Coríntios 11, 24, 25 diz: Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Agora, vamos ler esses mesmos versículos, sem a interrupção das referências. Tomou Jesus um pão, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Louvado seja o Senhor. É glorioso demais. Embora o centro do partir do pão seja lembrar-nos do Senhor, tal memória não é meramente refletir no Senhor e em tudo que Ele fez por nós, mas muito mais do que isso, é desfrutar o Senhor e tudo o que Ele realizou por nós. O Senhor disse que o comermos do seu pão e o bebermos do seu cálice é a nossa memória dele. Seu pão e seu cálice representam seu corpo e seu sangue. Assim, comer seu pão e beber seu cálice é comer seu corpo e beber seu sangue. O corpo do Senhor e seu sangue é Ele mesmo dado por nós, e é o meio pelo qual Ele realizou todas as coisas por nós. Além disso, comer e beber não é somente para receber, mas também para desfrutar. Quando comemos o corpo do Senhor e bebemos o seu sangue, não apenas recebemos, mas também desfrutamos o próprio Senhor e tudo o que Ele realizou por nós, dando-nos seu corpo e derramando seu sangue. Receber e desfrutar o Senhor dessa maneira é lembrar-se dele.
É quando comemos, quando bebemos e desfrutamos o Senhor dessa maneira, que verdadeiramente nos lembramos dele. Esse é o significado profundo de comer a ceia do Senhor. O comermos, bebermos e desfrutarmos o Senhor na sua ceia são também a nossa declaração e testemunho, é ou não é? São a nossa declaração e o nosso testemunho. Nossa declaração é que fomos unidos ao Senhor, fomos amalgamados com Ele. Assim como o pão se amalgama conosco depois de ser ingerido para dentro do nosso corpo. Nosso testemunho é que vivemos mediante o comer, o beber e o desfrutar do Senhor, tomando o Senhor como nossa vida todos os dias. Quando partimos o pão para comer e beber o Senhor, declaramos que o Senhor, ao dar o seu corpo e derramar o seu sangue, veio para dentro de nós para unir-se a nós. Também testificamos, ao recebermos o corpo que o Senhor deu por nós e o sangue que Ele derramou por nós, que participamos dele e de tudo o que Ele realizou por nós, que fomos unidos a Ele e que vivemos por Ele como nossa vida e nosso suprimento de vida. Essa é a nossa declaração e também o nosso testemunho quando nós partimos o pão. Outro aspecto da reunião do partir do pão é exibir a morte do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor. A palavra anunciar nesse versículo tem o significado de mostrar, exibir. Sempre que comemos o pão do Senhor e bebemos seu cálice, ao mesmo tempo nos lembramos do Senhor e exibimos a sua morte. Lembramo-nos do Senhor, não da sua morte. Lembramo-nos do Senhor, não da sua morte. Mas enquanto nos lembramos do Senhor, nós exibimos a sua morte, para que seja vista por nós, pelos anjos e por todas as coisas. Quando nos lembramos do Senhor, o pão e o cálice são exibidos separadamente sobre a mesa. O pão se refere ao corpo do Senhor e o cálice ao seu sangue, já dissemos isso. Visto que a separação do corpo e do sangue representa a morte, esta, quer dizer, a morte, é assim exibida. O corpo e o sangue separados representam a morte. Essa é a maneira pela qual exibimos a morte do Senhor quando partimos o pão para lembrar-nos dele. A Escritura, citada aqui, não é? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz que devemos nos lembrar do Senhor e exibir sua morte até que Ele venha. Isso implica que ao mesmo tempo em que partimos o pão para lembrarmos-nos do Senhor e para exibir a sua morte, estamos o quê? Estamos aguardando a sua vinda. Aleluia! Isso mostra que devemos exibir a morte do Senhor e assim lembrar-nos dele no espírito e na atmosfera de esperar pela sua vinda. Louvamos ao Senhor pela reunião do partir do pão. Aleluia!